tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos, aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Ouça com atenção. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Mais uma vez, vamos juntos ler esse texto. Colossenses capítulo 3, versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Oh, glórias! Senhor, quero clamar que Tu nos dê a direção desta palavra, para que ela venha fazer a diferença na vida desses que aqui estão presentes, daqueles que nos ouvem virtualmente, Pai. Que a Tua palavra seja viva, oh Senhor, viva, e que frutifique para a Tua honra e para a Tua glória. Oh Deus, ministra aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amados, o apóstolo Paulo, ele marcou praticamente a história da humanidade. Quando nós olhamos para Jesus, vemos que Cristo veio, Cristo cumpriu todo o Antigo Testamento, item por item. Jesus veio para cumprir a lei. Ele cumpriu em todos os aspectos. Eis o porquê que não devemos mais seguir a lei, porque ela foi, em Cristo Jesus, totalmente realizada. Veio a realização. Cristo Jesus é o ápice da lei, é o ápice de todos os costumes do Antigo Testamento. Quando nós olhamos esta verdade, irmãos, somos levados a enxergar uma nova realidade. E a nova realidade são os dias pós-Cristo Jesus. Os dias após a ressurreição de Cristo, no qual Ele inaugura uma nova realidade, e é nesta realidade que nós estamos. É nesta verdade que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos mais uma vez para o Antigo Testamento, nós vamos ver 10 mandamentos e mais de 600 sub-leis que ajudavam o povo a compreender e ou a não compreender a lei. Não era apenas os 10 mandamentos que os judeus seguiam, mas eles seguiam os 10 mandamentos porque era a base, mas existia as sub-leis, se assim eu posso defini-las, que mostrava como deveriam agir no dia a dia para que o cumprimento da lei fosse uma realidade. E era difícil. Imagine você, hoje você tem a Bíblia nas mãos, tem tudo, a revelação de Deus, e o que Ele exige de nós é a santidade. Quando você olha para a antiga aliança, eis que existia a base da lei, os 10 mandamentos, existia todas as orientações que os judeus deveriam decorá-las e vivenciá-las no seu dia a dia. Extremamente complexo. Eis o porquê que apenas Cristo Jesus cumpriu a lei da forma que deveria ser. No entanto, quando nós olhamos para o Novo Testamento, irmãos, nós vamos deparar com um novo personagem que veio para fazer a diferença em meio à humanidade. Nós nos deparamos com o apóstolo Paulo, um homem simples, se assim podemos definir, porque ele não havia nascido como Jesus nasceu, ele era um homem comum. Ele era um homem comum, bem situado financeiramente, socialmente, religiosamente, provavelmente era um rabino ou coisa desse tipo, tinha extremo conhecimento da lei, mas foi alcançado por Cristo Jesus. Foi transformado por Cristo. E essa transformação foi tão intensa a ponto de ele abandonar todas as coisas para servir ao Senhor com todas as suas forças, com tudo quanto ele tinha. E eis o porquê que ele escreve Colossenses capítulo 3, versículo 17. E ele aconselha aquele povo que deviam fazer todas as coisas, tudo, para a honra e para a glória de Deus. E eis o ensinamento, irmãos, que atravessaram séculos, chegou a nós,
e nós devemos consumi-lo como um alimento extremamente necessário para que a nossa vida seja fortificada no dia a dia. E da mesma forma que o apóstolo Paulo, observando o ensinamento de Cristo, abandonou toda a lei, todos os costumes, todas as práticas do Antigo Testamento. Eis que cabe a cada um de nós não nos apaixonarmos pelas velhas práticas, não nos apaixonarmos pela antiga aliança. E estamos vivendo dias em que os homens estão com seus corações totalmente dominados por uma paixão louca pelos costumes dos judeus. E vemos que a cada dia é inserido no culto uma prática que havia caducado, caducou em Cristo Jesus. Mas a igreja nesses últimos tempos tem reavivado as velhas práticas e de certa forma leva a Cristo ao ostracismo. Ou seja, o sacrifício de Cristo não tem validade, não é útil, não serve. Eis a igreja comemorando a Páscoa, quando Jesus é a nossa Páscoa. Eis a igreja comemorando as festas, quando Jesus é a nossa festa. Eis a igreja, irmãos, amarradas em rudimentos antigos, que não exalta o nome santo do Senhor, que não glorifica o nome santo do Todo-Poderoso. É a igreja que traz a arca da aliança, é a igreja que levanta um candelabro, é a igreja que coloca uma estrela de Davi, é uma igreja mística que perdeu Jesus de vista e andam, com certeza, na apostasia, já que não observa a palavra do Senhor. Inclusive, o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja da Galácia, aos Gálatas, ele condena o reviver das práticas do Antigo Testamento. A igreja estava sendo dominada por uma saudades das velhas práticas. E o apóstolo Paulo ensina de uma forma forte, incisiva, que eles estavam errados e era necessária uma volta verdadeira para a palavra do Todo-Poderoso. E quando ele escreve essa carta à igreja de Colossos, ele ensina, veja só, ele ensina que todas as nossas ações sejam para glorificar o nome santo de Deus. E isto é mais intenso do que parece, muito mais profundo do que parece. Haja vista que vivemos dias nos quais a religiosidade tornou-se formal e vazia. As pessoas acham que é o suficiente frequentar o templo ao domingo, mas no decorrer da semana, de boas, sem maiores problemas, enfim, afinal de contas, eu vou à igreja aos domingos. Tornaram-se legalistas, quando a palavra chama-nos a atenção para uma vida contínua de observação da palavra, e isto em todos os aspectos, a cada instante do nosso viver. Amém? Nesses últimos tempos, amados, os homens buscam o reconhecimento. Os homens querem para si a glória. E faz-me lembrar de Herodes, que havia puxado para si a glória quando foi elogiado. E no mesmo instante caiu morto e foi comido por bichos. Mas por que aconteceu isto? Ele foi elogiado. Eis um homem que parece um Deus, é o Deus na terra. E ele falou, eu sou mesmo. Aliás, provavelmente pensou, conjecturando, sou mesmo. E o Senhor dizimou aquela vida e foi comido por bichos. Hoje, amados, por incrível que pareça, Herodes deixou seguidores, deixou uma escola. E vivemos dias nos quais o homem vive em busca do sucesso, em busca do reconhecimento. E quando me refiro ao homem, me refiro ao povo de Deus. Não me refiro aos cantores desse mundo, aos artistas desse mundo. Esses vivem no seu mundinho. E é isto mesmo que eles querem.
Mas me refiro, amados, àqueles que dizem que são de Deus. São os pastores que acham que são superstar, que são diferentes, especiais sobre a face da terra. Os cantores que cantam para o ego, que cantam para mentes vazias, para corações vazios, que não querem saber de Deus. São aqueles que vivem sobre a face da terra, com o único objetivo: ganhar a terra, conquistar a terra. Oh, misericórdia! Até parece conquistadores, os bandeirantes que existiram no Brasil tempos atrás, e que saíam por aí desbravando o Brasil. Hoje nós vemos que muitos que se dizem de Deus estão nesta meta, estão vivendo assim e buscam para si a glória tal qual Herodes. E esses já caíram, já morreram e estão comidos de vermes. Mas, infelizmente, o povo que não conhece mais a Deus, não conhece a palavra, não querem saber da palavra, não amam ao Todo-Poderoso, não conseguem reconhecer que seguem defuntos vivos, mortos vivos, que andam por aí sem vida, porque o Espírito Santo não está nos seus corações. E nesse texto, amados, o apóstolo Paulo ensina-nos que devemos glorificar a Deus com as nossas palavras. Isto é muito sério. Nós fizemos uma série de estudos a respeito da língua. E a língua sabemos que é um órgão difícil de ser controlado. Quando ela não puxa para o ego, para a autoexaltação, se você não tiver cuidado, ela torna-se uma fonte amarga e é perigosa e é extremamente perigosa. No entanto, quando o homem é dominado pelo Espírito Santo de Deus, a exemplo do apóstolo Paulo, ele tem coragem e ele afirmou que todas as palavras, certamente, para a glória de Deus. Mas por que ele fez essa afirmativa? Ele era especial? Não, amados, é porque ele amava o Senhor e procurava viver Deus acima de todas as coisas. Deus era o foco da sua vida. O apóstolo Paulo foi um homem que não ganhou esse mundo. Como hoje é preconizado ou pregado nas igrejas, é afirmado por aí, que é para ganhar o mundo. O apóstolo Paulo, à luz da visão desses pastores nos últimos tempos, misericórdia, à luz da visão desses pastores, ele era para ser o homem mais rico daquela região. Haja vista que foi fiel a Deus em todos os aspectos possíveis e imagináveis, a ponto de a sua palavra tornar-se sagrada e hoje nos ensina. No entanto, quando você observa, não precisa ser profundamente, a vida do apóstolo Paulo, o que nós constatamos com extrema facilidade era um espinho na carne que o atormentava e enchia a paciência dele. Misericórdia. Quando ele ia numa cidade, quando ele não era difamado, ele era apedrejado, perseguido, preso. Eis aí a vida de um homem cheio do Espírito Santo. Quando embarcava num barco, embarcava num navio, havia uma possibilidade extremamente grande do navio afundar. Era assim a vida daquele homem. E terminou seus dias, não num palácio, não numa mansão à beira-mar. E o apóstolo Paulo terminou preso e decapitado. Veja, irmãos, a história de um homem que amou ao Senhor acima de todas as coisas e deixou-nos exemplos poderosos. No entanto, quando nós observamos a sua palavra, somos levados a vivermos o evangelho verdadeiro e reto. E ele diz que de todas as palavras frívolas que nós proferimos, palavras vazias, palavras inúteis, palavras que não são úteis, frívolas, ruins, todas elas daremos contas diante do Senhor. E isso é para que nós possamos vigiar a nossa língua e usá-la apenas para glorificar o nome santo de Deus. E nisto, entre todas aquelas questões relacionadas às obras da carne, a mentira, a fofoca, enfim, é preciso um cuidado muito grande para que sejamos fonte de águas segundo o mover do Espírito de Deus.
Ainda, irmãos, que devemos usar a nossa boca para falar com graça e amor, oh glórias, para que em todas as situações possamos refletir Cristo Jesus. Refletir Cristo Jesus. Esta parte muitas vezes passa desapercebido na nossa vida. Quando você lê Mateus capítulo 12, versículo 36, Cristo chama-nos a atenção com relação às palavras frívolas. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, Paulo chama-nos a atenção para que a nossa palavra, as nossas palavras, sejam com graça e amor, que possamos refletir Cristo Jesus. Essa parte passa um tanto quanto desapercebido, porque quantas vezes nós somos duros, nossa palavra é como pedra, e as pessoas não conseguem enxergar em nós Cristo Jesus. Não conseguem enxergar na vida do cristão, isso aí é servo de Deus, olha como ele fala, olha o agir, olha as palavras doces, que faz me lembrar de Cristo Jesus, palavras amorosas, que faz me lembrar de Cristo. Isso é um exemplo para que nós possamos observá-lo. Ainda é necessário, irmãos, que tenhamos cuidado com aquilo que falamos. Eis onde entra a vigilância. Em Lucas capítulo 6, versículo 45, diz que o nosso coração é uma fonte não muito boa. E que a boca fala do que está cheio o coração. Se porventura o nosso falar não corresponde às expectativas de Cristo, é porque Cristo não está no nosso coração. É simples assim. Nós temos que, através do nosso falar, glorificar o nome santo de Deus. E a vigilância quanto ao falar é constante, necessita ser constante, para que não venhamos errar diante do Todo-Poderoso. Ainda o texto bíblico, Colossenses 3,17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. 2. Nossas ações devem honrar o nome de Cristo Jesus. Primeiro, as nossas palavras devem glorificar a Deus. E as nossas ações devem honrar o nome de Cristo. Quando nós, mais uma vez, voltamos para a biografia do apóstolo Paulo, para a sua história, nós vemos que foi um homem que passou por momentos tão difíceis, tão complicados, meu Deus. Mas, nos momentos difíceis, ele estava voltado para o Senhor. As suas ações, honrar o nome santo de Deus. O apóstolo Paulo não investiu contra os seus perseguidores, mas ele agiu de uma forma em que o nome santo de Deus era honrado e glorificado. E eis aí o exemplo, nossas ações, tudo quanto façamos, seja para honrar e glorificar o nome santo de Deus. Se você trabalha em algum lugar, se você é um funcionário ou coisa parecida, você precisa ser um representante de Deus no teu trabalho. Um embaixador de Deus no teu local de trabalho. Se você, enfim, vamos generalizar, todas as coisas, em tudo, necessário é que vejam Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 27. O apóstolo Paulo diz que nós devemos viver de maneira digna do Evangelho. Vivam de forma digna do Evangelho. E o que significa viver de forma digna do Evangelho? O Evangelho, as boas novas, a palavra de Cristo Jesus. Portanto, nós devemos viver segundo a palavra de Cristo Jesus, a todo instante da nossa vida, a cada instante da nossa alma. Em Tiago capítulo 2, versículo 17, Tiago, ele afirma: nosso testemunho fala mais alto do que as nossas palavras. O nosso testemunho fala mais alto do que as nossas palavras. Eu estava ouvindo o presbítero Edinaldo na quarta-feira passada,
E ele falava que, determinada vez, ele estava próximo a um caminhoneiro lá na empresa e o cara olhou para ele e falou: você é evangélico, não é? Você é evangélico. Mas por quê? É o testemunho, irmãos. O nosso testemunho precisa transcender. Ele precisa sair da gente. As pessoas precisam visualizar em nós Cristo. Mas não somos nós que fazemos isso. A nossa parte nessa história, amados, é nos encaixarmos na visão de Deus. E o Espírito Santo faz o restante na nossa vida. É o Espírito Santo que faz que a glória do eterno seja visível na vida do servo, na vida do Filho de Deus. Portanto, se você não tem um testemunho que seja digno de Cristo Jesus, corra o quanto antes e busque de Deus o perdão, porque há uma possibilidade muito grande de você estar no caminho largo, longe de Deus e não entrar nos céus. Testemunho, irmãos, é muito sério. Quando nós olhamos a palavra, nós vamos constatar que todos aqueles que são citados, eles estavam em comunhão com o Senhor. E quando tinham comunhão com Deus, o testemunho era exemplar. Quando afastavam-se do Todo-Poderoso, o testemunho era extremamente ruim. Se aplica também à questão da nação israelita. Quando eles estavam unidos com o Senhor, eles prosperavam, Deus abençoava. Mas quando eles viravam as costas para Deus, abraçava toda sorte de práticas ruins. Assim é a vida do homem, se não vigiar, se não tiver cuidado. Nós devemos honrar o nome santo de Deus com as nossas ações, com tudo quanto o Senhor tem nos dado. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. O apóstolo Paulo chama-nos a atenção com relação ao servir ao Senhor. Servir aos outros é uma forma de servir ao Senhor. Quando você estende dentro das suas possibilidades, quando você oferta a alguém que necessita de uma ajuda, se você o faz para a honra e para a glória do Senhor, com certeza é uma forma de mostrar que você serve a Deus. É a compaixão, é a misericórdia para com o próximo. Às vezes, as pessoas olham para um pedinte ou a um morador de rua. Quando você olha para alguém que não tem uma condição social favorável, e às vezes você tem condições de abençoá-lo, mas não o abençoa. A pessoa bate na sua porta: tem como me ajudar? Você tem condições de alimentá-lo ou fazer alguma coisa por ele e não o faz. Você está faltando na sua fé. Porque essa é uma recomendação bíblica. Ajudar o próximo, amar o próximo e, dentro do possível, servi-lo. Esta é uma das recomendações do Senhor para as nossas almas. Tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve àquela igreja amada, a igreja de Colossos: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, aleluias. Dando por ele graças a Deus Pai, aleluias. Nosso terceiro tópico: uma vida de gratidão a Deus. Uma vida de gratidão a Deus. Esta é uma parte, irmãos, que eu reconheço que é muito difícil. Muito difícil. Parece fácil, mas não é. Uma vida de gratidão a Deus. Pensa, será que somos de fato gratos a Deus? Será que somos de fato gratos a Deus? Será que eu sou grato a Deus? Meu Deus, eu murmuro tanto, tantas coisas que eu penso. Será que eu sou grato a Deus? Eu tenho tentado policiar-me com relação a isso, irmãos. Eu não tenho vergonha de falar essas coisas, porque eu sou humano e, infelizmente, às vezes nós
nos deixamos envolver pela situação. E quando você acorda, você está murmurando ou agindo de forma errada. Mas é o momento de voltar-se para o Senhor e buscar o perdão de Deus. Mas é muito difícil sermos gratos ao Senhor, muito difícil, mas muito difícil. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. A gratidão, irmãos, quando nós somos gratos ao Todo-Poderoso, ela transforma a nossa perspectiva, a nossa forma de enxergar as coisas. Mas por que falta-nos muitas vezes a gratidão? Porque somos, irmãos, dirigidos por um coração que sonha, coração que vive na ilusão, que sonha com um tanto de coisa, mas nem sempre nossos sonhos estão alinhados em sintonia com a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, com certeza, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele fala do alto do seu conhecimento. Haja vista que não era para ele ser agradecido. A gratidão não deveria fazer parte da vida do apóstolo Paulo, porque ele trabalhava, ele vivia exclusivamente para o Senhor. No entanto, a sua vida andava de ponta cabeça. Era perseguição sobre perseguição, dificuldades sobre dificuldades, enfim. Mas ele olha para o Senhor, ele reconhece que, por mais difícil que fosse a vida, ainda era maior do que ele merecia. Ainda era maior, ou seja, os benefícios da vida superavam em muito as dificuldades pelas quais ele passava. Ele tinha uma perspectiva de gratidão a Deus. E nós precisamos aprender essa perspectiva de vivermos gratos ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito por nós. Por tudo quanto Ele tem feito. Mesmo que você não tenha tudo o que deseja, mas só o fato do dom da vida já é o suficiente para sermos eternamente agradecidos ao Senhor. E se o Senhor soma outras coisas, amém, louvado seja Ele. Se não soma na nossa vida aquilo que queríamos, louvado seja o Senhor, porque Deus é maravilhoso. Em Provérbios capítulo 3, versículo 6, Salomão afirma: reconhecer Deus em tudo nos aproxima dele. Está no meio da dificuldade? Reconheça a presença do Senhor. Está no meio da bonança? Reconheça a presença de Deus. Está no meio da alegria? Reconheça Deus. Da tristeza? Reconheça Deus. Porque vamos sim passar por esses altos e baixos, alegres, tristes, tristes, alegres. Isso é natural ao ser humano, mas nós não podemos nos deixar dominar por aquilo que nos faz afastar ou não reconhecer Deus como tão grande quanto Ele é em relação às nossas vidas. E quando nós reconhecemos que mesmo nos altos e baixos da nossa vida, há um Deus que cuida, que zela, que nos abençoa, que envolve a nossa vida, certamente nós seremos felizes naquilo que fazemos. Hebreus capítulo 13, versículo 15, ouça só. É necessário, irmãos, louvar a Deus em todas as circunstâncias, porque Ele fortalece a nossa fé. Louve a Deus, agradeça a Deus, adore a Deus por todas as circunstâncias que nos envolvem, que chega até nós. E nem sempre as circunstâncias são boas, nem sempre são favoráveis, mas da mesma forma que Jó não tinha uma circunstância favorável naquele momento da provação, ele continuou firme e louvando a Deus, porque ele sabia que Deus era maior. E ele afirma: nu vim a este mundo e da mesma forma voltarei. Não se preocupava muito a não ser em fazer a vontade de Deus. São lições, amados, que é necessário que estejam dentro do nosso coração, para que assim possamos honrar o Senhor em todos os aspectos
e a nossa vida seja de fato grata a Deus. E eu quero citar um exemplo de gratidão que é de fácil constatação. Será que você é grato, somos gratos a Deus pela salvação? Será que nós somos gratos a Deus por aquilo que Ele fez por nós? Nós não conhecemos Jesus, irmãos, nós não conhecemos. Já falei isso aqui e vou repetir. Nós não conhecemos Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, lembramos-nos de um homem que sofreu pra caramba, ressurgiu e foi para o céu preparar um lugar para nós. Essa é uma visão real, no entanto, aquém, oh meu Deus, muito aquém de quem de fato é Jesus. Jesus é Deus. E quem é Deus? Não há como nós mensurarmos a grandiosidade de Jesus. Não há como nós tentarmos medir a grandiosidade de Jesus. Nós falamos, universo, Jesus criou o universo, Deus criou o universo. Mesmo o universo não contém a glória do Todo-Poderoso, porque Ele transcende, Ele é o Criador do universo. Se Ele é o Criador do universo, Ele é maior do que o universo. Jesus é maior do que o universo. E quando nós olhamos o sacrifício salvífico de Cristo Jesus, nós não reconhecemos a grandiosidade de Jesus. Porque se reconhecêssemos a grandiosidade de Cristo, não deteríamos em nossa vida quem é Jesus, mas falaríamos para todos, aos quatro ventos, quem é Jesus. Teríamos prazer em estar na casa do Senhor, congregados, adorando o Todo-Poderoso, fazendo a vontade do Eterno, porque é grande demais. A nossa mente não compreende quem é Jesus. É grande demais para que nós possamos conceber. Mas se nós não conseguimos conceber a grandiosidade de Jesus, façamos aquilo que está ao nosso alcance, que é nos colocarmos à sua disposição, para fazermos a sua vontade, para cumprirmos a sua vontade. E eu quero afirmar para vocês, amados, que quando eu olho a igreja vazia, eu vejo que muitos não reconhecem quem é Jesus. Não conseguem entender quem é Jesus. E muitos, no alto da sua sabedoria, da sua vã filosofia, acham que faz favor para o pastor em estar na igreja. Faz favor para Deus em estar no domingo na igreja, talvez ocasionalmente na igreja. Não lê a palavra, não ora, não busca, não faz nada para o Todo-Poderoso. Eis aí a grande ilusão e a grande falta de gratidão a Deus. São nas pequenas coisas que você pode constatar a intimidade da pessoa com Deus. Se ela não tem prazer em estar congregados, porque é mandamento, bom que estejam juntos. Alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor, lá no Antigo Testamento. No Novo, bom que estejam congregados. O apóstolo Paulo, plantando igrejas, o apóstolo Paulo tinha uma missão, plantar igrejas. Se ele plantava igreja, porque era útil e necessário que as pessoas estivessem congregadas. E hoje as pessoas não valorizam mais aquilo que a palavra do Senhor diz. Não são gratos ao Todo-Poderoso. E nessas pequenas coisas, vemos se amam ou não amam a Jesus Cristo. Não permita, irmãos, que o coração enganoso domine a tua vida a ponto de afastá-lo de uma vida grata ao Senhor. E concluindo essa breve explanação, mais uma vez quero ler o texto bíblico com vocês. Paulo afirma à igreja de Colossos, Colossenses capítulo 3, versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor,
Olha a ordem. Fazei-o em nome do Senhor. Não é, se possível, faça. Mais ou menos faça. Ah, se der, faça. Não. Fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Esta é uma orientação do Senhor para as nossas almas. Nossa vida, irmãos, ela precisa expressar, sempre, expressar louvores, gratidões. Nós precisamos expressar o nosso amor ao Senhor em todos os aspectos. Que nós possamos falar, agir e viver de um modo em que o nome santo do Senhor seja glorificado na nossa vida. Esta é a ordem de Deus para as nossas vidas. Que o nome santo de Deus seja glorificado no nosso viver, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Amém? Que nós possamos refletir a respeito dessa palavra e vê-la como do céu para nós, uma direção de Deus para as nossas vidas, e cumpri-la em nosso dia a dia, para que o eterno seja honrado e glorificado. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela orientação no que nos é dada. Nós te louvamos, ó Deus, pela palavra tão clara, e que nós possamos adequar-nos a Ti. Que Teu Espírito Santo nos dê a direção necessária para que as nossas ações, atitudes, tudo quanto façamos, venha para a Tua honra e façamos para a Tua honra e para a Tua glória. Que assim, Senhor, Teu nome seja honrado e glorificado em nosso viver. Que Teu nome seja exaltado em nossas ações. Em nome de Jesus, amém, aleluias. Amém, irmãos? Ô, glórias! Tudo para a glória de Deus, jamais esqueça. Tudo para a glória de Deus. Mensagem 1371.